Falta pouco para o verão, né? Contagem regressiva para valer. Todo mundo já está se cuidando, ou pelo menos boa parte das pessoas, em relação a uma série de aspectos. Também a alimentação, a questão física, mental. Vamos falar com a Kelly Borges, que vai trazer agora, uma especialista, dicas valiosas. Oi, Kelly. Oi, Polito. Pois é, todo mundo nessa corrida aí, né? Aqueles que não se empenharam tanto, não tiveram constância nos primeiros 8 meses do ano, agora querem fazer tudo em 4 meses. Eu estou, inclusive, aqui numa academia no centro da cidade, a gente percebe uma movimentação não tão intensa, até por causa do horário, né? Muita gente consegue só a liberação mais tarde para poder vir praticar a sua atividade física, mas aqueles que, como se diz, né, tem a possibilidade aí, aproveitam porque a academia está mais vazia, é até melhor treinar assim, né? Garante que você consiga fazer a sua sequência na ordem certinha. Mas não é só a atividade física em si que tem que ser levada em consideração. A alimentação faz parte do processo também e é por isso que eu vou conversar com a Graciele Bezek, que é nutricionista. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Quando a gente fala de alimentação conciliada com academia, na verdade é só para quem treina ou não? É bem assim, é uma nutrição que a gente precisa ter, independente se pratica ou não atividade física. Muito boa tarde. Boa tarde, gente. Então, a alimentação é fundamental, seja lá qual for, né? Se a pessoa treina muito, pouco, seja para emagrecimento, seja para ganho de massa magra, a gente precisa se alimentar bem por questões de saúde, né? Mas pensando nesse sentido, né, de quem está treinando, tem pensando assim, a gente precisa ter uma boa composição corporal, né? Então, assim, pensando no nosso corpo, do que a gente é formado, o nosso corpo ele vai refletir o nosso prato. Então, o que tem ali no prato vai refletir na composição corporal. Então, se você tem um prato desequilibrado, um dia de alimentação desequilibrado, isso também vai refletir na tua composição. Quando as pessoas vão fazer atividades físicas e vão aí correr atrás do prejuízo, o que a maioria das pessoas quer? Reduzir gordura e construir musculatura. Então, assim, eu sempre gosto de comparar assim com um carro, né? Quando a gente quer, de repente, ter a máxima performance de um carro, a gente tem que dar um bom combustível para ele, senão o negócio não vai. A mesma coisa com a gente. Então, assim, tem algumas dicas aí que se a pessoa realmente levar isso a sério, já dá uma grande diferença. É claro que cada pessoa é uma pessoa, né? Os tratamentos têm que ser individualizados, mas há dicas que sim se aplicam a todos. Por exemplo, proteína. Exatamente. Então, é a primeira dica mesmo que eu ia falar. Proteína, hoje em dia as pessoas comem pouco. As pessoas acham que elas comem, mas quando a gente vai ver ali, faz um diário da alimentação, a gente vê que as pessoas comem pouca proteína. E isso já faz toda a diferença. Então, assim, primeira dica, começar o dia já no café da manhã colocando a proteína. Um ovo, um queijo magro, um iogurte natural, alguma fonte proteica já no café da manhã. E em todas as refeições do dia, avaliar se você está incluindo proteína em todas as refeições. A gente já possui uma necessidade grande de proteína, pensando que nós somos formados de proteína, nosso músculo, nossa pele, cabelo, unha, tudo é proteína. Então, nossa necessidade já é grande. Quando a gente treina, essa necessidade ela praticamente dobra. Então, a gente precisa mesmo pensar com muito carinho na proteína. E aí ficou uma dica também bem bacana, que as pessoas muitas vezes têm medo de jantar à noite. É muito comum. As pessoas pensam, mas à noite eu como só um pãozinho, só uma bolachinha. E elas não sabem o erro que elas estão cometendo. Então, assim, não tenham medo de comer janta à noite. Se alimentar como se fosse um almoço é a melhor escolha que você vai estar fazendo. E não vai engordar, fica tranquilo. Outro medo grandioso, né? O carboidrato. Você falou na palavra-chave aí, pão. As pessoas deixam de comer pão porque ficam com medo de engordar. E aí, Nutri? Criou-se um terrorismo alimentar em torno disso, né? E a gente precisa dos carboidratos, mas os bons carboidratos, não aquele carboidrato cheio de açúcar e farinha refinada, mas os cereais, integrais, a gente precisa. Eles são a principal fonte das bactérias boas que estão no nosso intestino.
as fibras, né? Então a gente sim precisa comer os carboidratos, eles são a nossa principal fonte de energia e inclusive participam também do processo de construção de massa magra. A gente só ajudou com algumas dicas, viu, Polito? Vou devolver para você, mas é claro, né? Tem outras opções aí, hidratação, comer frutinha, vegetais, tudo isso é muito importante. É aquela velha máxima, a gente sabe o que precisa fazer, a gente só fica inventando moda. Se seguir a cartilha direitinho, a gente se sai bem, e é claro, conciliando aí um bom sono também. Volto com você no estúdio, obrigada pela entrevista. Obrigada. Valeu, Kelly. Foi ótimo, né? Essas dicas são sempre boas para clarear as ideias e também para, de vez em quando, dar um despertar, uma saculejada na gente.